Bomedipi, bomedipi na inoayete, bomedipi. Olá, sou Antenor Vaz, você está no canal AV Isolados. Sejam bem-vindos. Abordarei sobre os povos indígenas no Brasil e, em especial, os povos indígenas isolados e de recente contato. Trarei para vocês vídeos, comentários, informações, entrevistas, lives, reportagens, dentre outros. Vem comigo! Tanto no Brasil quanto na América do Sul, não há uma definição consensual para povos indígenas isolados. Contudo, é reconhecido que a opção pelo isolamento é uma prerrogativa do exercício da autodeterminação desses povos. De uma maneira geral, é possível definirmos que povos indígenas isolados são aqueles que evitam contato com outras populações do seu entorno e rejeitam a presença de estranhos em seus territórios. A FUNAI informa a existência de 114 registros de povos indígenas isolados no Brasil. Destes, 28 são confirmados e 86 estão em fases de estudos ou informações. Embora tenham sido confirmados pelo menos 2 novos grupos, a FUNAI não atualiza os registros desde 2017. Geralmente se estabelecem em cabeceiras de riachos ou igarapés, como uma forma de autoproteção, evitando assim as margens dos grandes rios por onde transitam embarcações. Em alguns casos, habitam unidades de conservação e ou compartilham territórios indígenas já reconhecidos oficialmente. No entanto, 75% dos registros dos povos isolados no Brasil ainda não têm territórios reconhecidos e estão em perigos de extinção. Dada sua condição de isolamento, vivem em regiões de difícil acesso, onde sobrevivem exclusivamente dos recursos naturais. Muitos desses povos, enquanto estratégia de sobrevivência, vivem em constante processo de fuga forçada. Sobrevivem da caça, da pesca, da agricultura, de coletas de mel, de frutos e tubérculos. A relação com seus territórios vai além do material, pois sua origem, sua ancestralidade simbólica estão intimamente ligados com seus territórios de origem. Para os povos indígenas, a água, a terra, o ar, o fogo, as plantas, os animais e minerais são inseparáveis. Tudo coexiste de forma sustentável e complementar. Apesar de todo o processo de perseguição e extermínio, os povos indígenas isolados são um exemplo vivo e contemporâneo de resistência política. Esses povos estão submetidos a um conjunto de vulnerabilidades, quais sejam sociocultural, epidemiológica, territorial, política e demográfica. A vulnerabilidade epidemiológica é a mais fatal, devido aos povos isolados não possuírem memória imunológica para doenças infecto-contagiosas e também por não conhecerem uma medicina tradicional para combatê-las. Essa ausência de memória imunológica os coloca em situação de alto risco, frente, por exemplo, ao contágio pelo vírus da gripe. Em poucos dias, todo um grupo está prostrado, o que os leva à destruição e rapidamente morrerão em decorrência de pneumonia. O desmatamento, as queimadas, a agroindústria, as estradas, os garimpos, o narcotráfico, o crime organizado, a ação de caçadores, pescadores, madeireiros e missionários fundamentalistas estão cada vez mais perto de seus territórios, e em muitos deles já alcançaram estes povos. As informações sobre os povos indígenas isolados no Brasil são obtidas por meio de diversas fontes: relatos, expedições em campo, sobrevoos, entrevistas, publicações científicas, sensoriamento remoto, dentre outras. Geralmente,
As primeiras informações vêm dos indígenas já contatados, que vivem próximos ou compartilham territórios com os isolados. Essas informações são registradas oficialmente em bancos de dados da FUNAI e 2 ONGs brasileiras possuem seus próprios bancos de dados, Conselho Indigenista Missionário CIMI e Instituto Socioambiental ISA. A comunidade internacional, por meio da ONU, OEA e OTCA, expressam a necessidade de se implementar políticas públicas especiais, preventivas e de cautela para os povos indígenas isolados. No fim do século passado, a concepção de proteção para isolados passou a ser um não contato, em respeito e reconhecimento à autodeterminação desses povos pelo isolamento. Atualmente, a FUNAI estabelece diretrizes e sistema de proteção ao índio isolado. Este sistema estrutura-se em 3 subsistemas. Subsistema de localização, que realiza levantamentos que visam identificar quem são, onde, como vivem e os perigos a que estes povos estão expostos. Subsistema de vigilância, promovem ações voltadas ao monitoramento, proteção de seus territórios e entorno. Visa impedir invasões e atividades que comprometam a integridade física e cultural desses povos. E, por último, o subsistema de contato. Caso ocorra o contato indesejado, as equipes devem estar preparadas para este evento. Estes subsistemas são executados por meio das frentes de proteção etnoambientais, que são subordinadas à Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, que é o órgão da FUNAI responsável pela formulação e implementação das políticas de proteção e promoção de direitos dos índios isolados e de recente contato no Brasil. Bomedipi, bomedipi, na inoayete. Bomedipi, bomedipi.